Bom, boa noite, boa tarde, bom dia, namastê para todos. É, Vou aqui dar uma exibição da famosa mandala astrológica, só com os arcanos maiores. Todo mundo que faz o curso comigo, se faz presencial um curso de 2 dias, se faz 4 domingos. Eu tenho uma versão digital que eu faço em 4 domingos, duração das 2 até as 6h30, né, 4 horas e meia, acaba dando 18 horas total do curso, e a pessoa sai conseguindo fazer a interpretação dessa mandala astrológica aqui. Bom, então a gente começa aqui pela primeira casa, né? A gente tem ali na primeira casa o louco, ali, né? A carta do louco é a carta né? Quando abre o jogo para uma pessoa, mostra que a pessoa está meio à deriva, né? Nesse caso já tinha feito uma outra leitura dos 4 elementos e já vi que a pessoa estava meio à deriva. E o louco simbolizava esse momento de angústia, a pessoa está meio à deriva, né? Sente que as mudanças estão prestes a acontecer, deseja essas mudanças, está à beira do abismo, né? O louco, né? Nas ilustrações tradicionais a gente tem o louco, ele olha, ele está com a perna já caindo no abismo, que é o novo, o inusitado, o abrupto, né? Tá prestes, né, tá nessa iminência, né, meio perdido, né, meio à deriva, né. Eu costumo nos meus cursos dizer de que o louco é como, a gente tem uma expressão em português que retrata muito, né, um dos nomes do louco. Na realidade a tradução louco é meio errada, né, porque essa carta é Dei Fool, né, que significa o tolo, né, bobeiro, bobo, né. E a gente tem uma expressão em português maravilhosa, que a gente encontra um amigo num lugar inusitado assim, né? Eu lembro que uma vez eu estava em Recife, e aí tô lá em Recife, encontro um amigo de infância, né? Eu vivi minha infância em São Paulo, encontro um amigo de infância em Recife, e aí eu tive que falar, né? Ei, fulano, tá de bobeira, né? Pra mim ele ainda morava em São Paulo e tal, e o cara tava lá em Recife. E aí a expressão da minha geração, ela fala muito o que significa aí a carta do louco, que é o estar de bobeira, né? Tá de bobeira, tal, então louco, bobo, tá meio de bobeira, deriva, né? Meio perdido, tentando achar as sinalizações, sentindo de que os norte-americanos têm uma expressão que eles dizem que os ventos da mudança, né? Mais ou menos os ventos da mudança estão soprando aí, a pessoa está meio, né, sendo levado pelos ventos da mudança. Então, então a carta do louco na primeira casa, essa pessoa está mais ou menos nessa situação, meio perdidona, meio com uma série de coisas indefinidas, com se fica ou não no casamento. E a gente já olha do outro lado ali, a gente já olha do outro lado ali, na sétima casa, que é casa de união, casa de casamento. A gente vê que o casamento não está indo bem, grandes as chances de ruptura, né? A torre, né? De ruptura. Mas aí, para combinar, né, com esse problema da pessoa estar completamente à deriva, né? É uma mulher aí em questão. Também está tentando achar caminhos novos, porque perdeu dinheiro, fez investimentos, perdeu dinheiro, né? Parte desse estar perdido, estar de bobeira, estar à deriva, se deve ao fato do dinheiro. A pessoa perdeu dinheiro e está todo desequilibrado, está com a vida financeira toda desarrumada, desarranjada, né? A gente vê ali o dependurado, né? Tá tudo estagnado, um monte de coisas, de novos caminhos para acontecer. A gente vê lá em cima, em cima na 12ª casa, no mago, a gente vê que a pessoa tá buscando caminhos, tal, mas as coisas deram uma parada, uma estagnada, né? O enforcado na segunda casa, a casa do dinheiro,
né? A coisa está meio apertada financeiramente, a pessoa buscando outros caminhos, né? Mas teve perdas, prejuízos, estagnação financeira. O enforcado na segunda casa ali, aqui, né? Aqui, ali, segunda casa, o enforcado. E aí a pessoa está nesse estado de confusão, né? A terceira casa é casa de Gêmeos, né? A primeira casa é casa de Áries, o eu, o momento presente. A segunda casa é casa dos ganhos, casa de Touro, casa do dinheiro, né? E a terceira casa é casa da mentalidade, casa de Gêmeos. E a pessoa está nessa confusão, a sacerdotisa, tudo inebriado, confuso, as coisas, aquela cerração, tudo meio confuso, a visão está completamente turva, né? A pessoa está totalmente perdida ali, né? A gente já vê o louco na primeira casa e com essa visão turva, né? E sabendo de que muito na iminência da separação, a pessoa vai mudar de casa, recente, a roda fortuna tem como palavra-chave troca, mudança, então é muito provável que essa pessoa venha a fazer uma troca, uma mudança de casa, tal, e é possível, se a separação que mostra ali na torre, na sétima casa acontecer, a pessoa vai acabar botando a casa para vender, vai ter que mudar de casa, tal, e mudar o status, mudar a estrutura. No primeiro momento, até o marido saindo de casa, a pessoa ficando, mas depois a casa tem que ser vendida, enfim, vai mudar, vai haver uma troca ali de situações mesmo nesse primeiro momento, quando o esposo deixa o esposo ali na sétima casa, a torre, deixar de estar na casa, a separação se consumar. Aí a gente tem na quinta casa, aqui embaixo, aqui, ó, quinta casa aqui, a morte, é a casa do namoro, casa dos filhos e casa do namoro, né? Os filhos, existem filhos nessa relação e vão ter que se adaptar, né? Essa mudança, essa transformação, né? Com a separação dos pais, né? Com essa ruptura, com esse final do relacionamento, os filhos vão ter que aceitar essa transformação. E também a casa do namoro, a quinta casa, e um casamento, ele tem que ter seu love, seu namoro e tal, né? Casais namoram, né? Por incrível que pareça, gente casada namora, em geral com seus parceiros, tal. E a morte mostra um final disso, né? Final desse laço e a transformação que vai sofrer, no caso, a pessoa tem 2 filhos aí. Aí o diabo, já existe uma traição, né? A carta do diabo, muito próximo de carta do casamento, não é legal. Tá na sexta casa, que é casa de saúde, a pessoa está tendo saúde dela, né? Ela tem diabetes, tal, tá meio atacado, pâncreas, tal, o diabo mexe com rins, rege os rins, os pâncreas, tal, e tá na casa da saúde, sexta casa. Toda essa situação também está deixando a saúde dela, ela é diabética tipo 2, então está desregulando as taxas dela, mas ela não é insulina dependente, não precisa tomar insulina, mas precisa tomar lá os comprimidinhos, cuidar da dieta e tá com, né, a taxa toda desequilibrada e tal. E o diabo, ao mesmo tempo, está vizinho da casa de casamento, não é um bom sinal, porque pode simbolizar infidelidades, traições, e está recebendo espelhamentos lá em cima, lá em cima, na oitava casa, que é a casa do sexo, das mudanças, das transformações e do sexo, está fazendo espelhamento com a carta do diabo, o que é classicamente a confirmação de uma traição, de uma infidelidade. Então está havendo traição nessa relação e a pessoa já deseja, né? Está confusa tal, mas já deseja a separação e a separação inevitavelmente vai acontecer. Torre na sétima. Os enamorados na casa do sexo ali confirmando de que existe essa pessoa que eu estava lendo, ela tem uma relação extraconjugal. É possível de que até o companheiro dela também tenha uma relação extraconjugal e a relação, enfim, o casamento está indo para o brejo, a jurupoca está prestes a piar, né, no casamento dessa pessoa.
E aí a gente tem o eremita ali, né, na casa aqui, né, na casa, o eremita, na casa de viagens tal, casa de ideias, né, a pessoa está bastante pessimista, né, esse eixo da 9 com a 3 mostra que mentalmente a pessoa está confusa e bastante pessimista em relação a ideais tal, né, e bastante descrente das coisas, né. A nona casa é a casa do Dharma, é a casa da religião, é a casa das crenças, é a casa de viagem ao exterior, né? Não tem, a pessoa está quebradinha, né? Não tem viagem ao exterior, tampouco vai ter crença, né? A pessoa está bastante ateísta, descrente e tal, né? Cética. O eremita na casa, ou a casa das crenças, casa de viagens longas, nada disso está programado, o eremita ali, né? E até um certo pessimismo faz nesse eixo aí, da 9 com a 3 aqui embaixo, a 9 com a 3 aqui embaixo, aí a gente tem a 9 aqui, esse eixo mostra o quanto a pessoa está pragmática, pessimista, no meio a essa confusão, né? E aí a gente tem o Sol na 10ª casa, né? Perspectivas positivas, né? Depois que passar esse tormento e a pessoa tem uma vida profissional e de certa forma está conseguindo isolar um pouco e está tendo realizações profissionais, tal, na 10ª casa. A gente vê o Sol aí na 10ª, fala sobre a figura do pai dela, que no caso é vivo, tal, que é uma figura que ela é muito ligada. E ao mesmo tempo a 10ª casa também fala do nosso destino profissional, e aí a gente vê realmente que profissionalmente as coisas estão, a pessoa está conseguindo isolar, né, apesar dessa confusão toda, está conseguindo isolar e até ter um crescimento profissional nesse período, e daí eu consegui extrair também o quanto ela tem afinidade, na tiragem dos elementos ela tinha um excesso de terra, eu consegui, né, concluir o quanto ela tem essa admiração e essa ligação com a figura do pai, né, é muito ligada à figura do pai. E aí, amigos, né, agora é hora de separar, né, o joio, né, enquanto você está ali, casado, você tem um número de amigos, depois separa, né, muita gente que era mais amiga, era amiga do casal, e aí acaba se separando, né, tá tendo essa depuração aí, a 11ª casa, né, que a gente tem aqui, não pode ser aqui a 11ª casa, a gente tem a justiça mostrando esse apurar e esse mudar, né? Geralmente acontece isso, né? Quem já se separou sabe disso, né? Tem amigos que eram muito próximos, depois desaparecem porque eram amigos do casal, ou acaba dando razão para outra pessoa, criminalizam você, né? Enfim, tem esse processo de avaliação, de julgamento, depuração na casa das amizades. E o mago, mostrando o mago na 12ª casa, que é a casa do resumo, da síntese da leitura, né? 11ª é a casa ligada a Aquários. A gente tem o zodíaco parado aqui, né? A gente tem aqui, onde começa o louco, né? A gente tem Áries, depois a 2ª casa Touro, a 3ª casa a gente tem Gêmeos, a 4ª casa Câncer, a 5ª casa Leão, a 6ª casa Virgem, saúde e tal. 7ª casa, união, casamento, relacionamentos mais duradouros, né? Relacionamentos que eu brinco com CPF, RG, agora só com CPF, né? Porque o CPF vai virar um número único de identidade, de identificação do brasileiro, né? Nessa nova identidade, né, que o governo federal lançou e que já é um projeto antigo já, a tendência é ser nacional, ou a carteirinha, tanto digital quanto física, o cartão, e vai ter um código QR com todos os nossos dados, e vai ter o número número do CPF, né? Então o mago na 12ª casa, que é a casa do... E aí
A sétima casa é casa de Libra, a oitava casa é a oitava casa ali é casa de Escorpião, nona casa, casa de Sagitário, décima casa, casa de Capricórnio, questões de destino profissional e tal. Décima primeira casa, casa das amizades, né? Décima primeira casa, casa das amizades com a justiça. E a 12ª casa, casa com o mago, que mostra a pessoa tomando, o mago é o senhor dos caminhos, mostra a pessoa tomando novos rumos, caminhos, né? Os caminhos esses que aparecem ali no louco, né? Se a gente olhar para a carta aqui no tarô mitológico, a gente vai ver que ele está à beira do abismo, mas lá embaixo a gente vê caminhos, vê um pôr do sol lá e novos caminhos. O louco já sugere isso, e o mago fechando ali mostra a pessoa tomando novos caminhos, dando novos rumos para a vida dela. Bom, esse de forma rápida, é óbvio que eu me detenho muito mais quando estou fazendo a mandala, mas aqui para uma exibição, essa é a mandala astrológica e é um prazer tê-los aqui. Namastê para todos, né? Harion, Om Shanti, né? Om Tat Sat, para todos, todas, todes. Tchau, tchau. Nos vemos em breve.